Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que nos assistem aqui através dessa live, para que possamos aqui compartilhar mais um pouquinho da preciosa Palavra de Deus. E hoje eu tenho como uma meditação, uma reflexão, uma palavra para você, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, e o versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, que diz assim, versículo 39, versículo 40 de Atos 2. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amados e queridos amigos, irmãos em Cristo, a palavra de Deus, ela fala pelo ministério do apóstolo Pedro, no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação, após trazer ali uma explanação pelo Espírito Santo acerca daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O apóstolo chega nesse texto tão precioso, mas dizendo aqui que existe uma promessa, né? Uma promessa para todos aqueles a quanto nosso Senhor chamar. Deus, através da salvação preciosa que está em Jesus Cristo, tem chamado para a sua igreja diversas pessoas, pessoas de várias culturas, de várias nacionalidades, e tem colocado no seio da sua igreja. A formação da sua igreja, ela continua cada dia através das orientações dadas pelo Espírito Santo mediante os seus obreiros. A igreja tem se estabelecido, promulgado a paz, ensinado acerca do amor precioso, o amor de Deus em nossos corações, o amor ágape, promovendo a união e promovendo o crescimento espiritual da igreja. O apóstolo Pedro, após ter passado ali estar com Jesus, nos dias que ele esteve em seu ministério, posteriormente a sua morte, a sua crucificação. Agora ele toma a palavra e traz uma palavra de orientação e também de exortação e uma palavra profética àquele povo que estava ouvindo. E justamente nesse texto ele começa dizendo que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus também tem nos alcançado aqui nos mais distantes rincões da terra da Palestina. Essa palavra tem chegado até nós, para que nos tornássemos a sua igreja, para que pudéssemos fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo. A igreja de Cristo, ela tem que ter características diferentes, características que possam nortear aqueles que estão neste mundo e que possam olhar para nós e ver alguma coisa em que eles possam ter o desejo de querer ter para si. O cristão tem que ser luz para provocar um brilho, e esse brilho possa atingir as pessoas que ainda estão sem o conhecimento de Deus, sem a salvação de Cristo e, na verdade, em trevas desse mundo. Por isso, nós que recebemos esta promessa de hoje sermos chamados filhos de Deus, alcançados pela sua misericórdia e pelo poder do Evangelho, nós hoje que estamos aqui, que fomos chamados para fazer parte desta obra tão maravilhosa. Ainda no versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa geração, meus amados, que nos vê e que nos assistem, esta geração perversa, cheia de perversidade. Eu fico observando às vezes os noticiários e a violência, ela é descabida e desproporcional. Olha, homens matando esposa, a criminalidade, acidentes de trânsito, calamidades acontecendo, o homem promovendo a destruição do outro, tentando destruir. Isso no mundo sem o conhecimento de Deus, onde muitas pessoas morrem, partem para a eternidade sem um conhecimento de Deus. Mas também, queridos irmãos, nós que fazemos parte de um mundo cristão, devemos estarmos atentos para essa recomendação através de Pedro, pelo ministério do Espírito Santo, falando através dele: salvai-vos dessa geração perversa. É necessário que nós que somos parte integrante da igreja pentecostal, da igreja de Cristo, possamos pensar um pouco e meditar o que é perversidade. Perversidade
é a arte de perverter, ou seja, mudar algo em outro estado. De forma que, se nós olharmos para o nosso povo, se nós olharmos para os nossos irmãos, encontraremos em muitas cabeças, às vezes, um índice para a perversidade. A perversidade, ela pode estar contido no sentido de fazer mal para alguém, provocar alguém, induzir alguém a cometer um erro, fazer algo com o irmão com segundas intenções, fazer algo com alguém usando de sutileza, tirando o que ele tem, subtraindo o que ele tem, através de vários tipos, né? Isso pode se falar de finanças, pode se falar até mesmo do olhar tendencioso e maligno, tentando adquirir aquilo ou tirar aquilo que o outro tem. Então a perversidade, ela vai além dessa compreensão natural da palavra. Ela pode estar inserida no corpo físico, no desejo ardente pelo sexo oposto, ela pode estar inserida no querer o poder que o outro tem, tomar o lugar, porque isso também promove a iniquidade, e a iniquidade, ela tende a tirar a satisfação de outras pessoas, provocando tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro sabiamente nos adverte: salvai-vos dessa geração perversa. E ele está dizendo para que nós aproveitamos agora esse plano da salvação tão maravilhoso, que entrou em nosso coração através da revelação de Jesus Cristo, que veio para resgatar e para redimir o homem do pecado. Nós fomos encontrados, eu e você, tenho certeza, fomos encontrados por Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta e te lançar aqui um desafio. O que você, o que eu, o que nós estamos fazendo desta salvação que um dia recebemos de Jesus Cristo? Apenas adquirimos aqui um lugar dentro de um templo, ou um nome, ou uma posição dentro de uma hierarquia eclesiástica? O que é que nós estamos fazendo por essa salvação tão preciosa? Devemos divulgar o reino de Deus, semear a palavra do Senhor enquanto é tempo e fora de tempo, arrebatando alguns, salvando alguns que estão ainda duvidosos. Também devemos aproveitar essa oportunidade para fazer a igreja de Cristo, aquela que está ligada no trono da graça, a ter a revelação de Deus. Nesses últimos dias, queridos, o apóstolo nos adverte que seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis de pastorear, tempos difíceis de doutrinar a igreja dentro da doutrina bíblica, mas também de ensinar a igreja nos moldes e costumes que a Bíblia tem prazer que o cristão viva. A Bíblia disse para nós que sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, são recomendações importantes que às vezes nós não encontramos esse tipo de mensagem nos pregadores que às vezes aparecem. Poucos são os que falam sobre isso, porque são palavras que mexem muito forte com o nosso bem-estar. Porque quando nós somos inquiridos, quando nós somos exortados, então refletimos. E Pedro faz isso nessa primeira mensagem da igreja cristã. Pedro dá essa mensagem: olha, salvai-vos desta geração perversa. E essa geração, irmãos, que Pedro diz, eu creio que ele não estava tão somente falando aqueles primeiros dias da igreja, mas até os nossos dias, a perversidade e a maldade têm assumido lugares difíceis na face da terra. Então nós devemos estar atento, orando ao Senhor, pedindo direção de Deus. Também tomando cuidado para não sermos contagiados. Nós estamos vivendo uma época agora em que esse vírus aí, esse Covid-19, tem assolado famílias, tem destruído lares e tem atingido todo o globo terrestre, certo? Então é uma contaminação. E para isso, nos ensinaram a usar máscara, a evitar o distanciamento e etc. Mas o que aprendemos com isso é que no mundo espiritual nós devemos nos guardar e nos proteger e não permitirmos que sejamos contagiados pela lepra do pecado, da prática das coisas mundanas, erradas, da perversidade. Que possamos também estarmos protegidos e guardados daqueles que têm uma mente tendenciosa para desvirtuar e destruir a igreja, através de implantação das suas próprias filosofias, dos seus próprios conceitos, e às vezes a sua intenção é desmembrar a igreja, é destruir a igreja, é acabar com a comunhão dos santos, provocando às vezes rupturas graves no meio da igreja.
Mas o Espírito Santo diz que os dias seriam trabalhosos. Mas a Igreja de Cristo, ela está fortalecida no Senhor Jesus Cristo. E certamente a Bíblia também diz que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E a palavra também diz, olha, aquele que está em pé, cuidado, não caia. Não é porque eu estou bem hoje na igreja, você está bem na igreja, diante da palavra de Deus, que nós não estamos correndo um sério risco de cairmos. Porque aquele que está confiado no seu lugar de estabilidade, aquele que está no seu trono, aquele que está na sua linha de defesa, aquele que está à frente de um comando, de alguma coisa, às vezes está confiando na sua estabilidade, na sua plataforma. Mas o apóstolo diz, olha, aquele que está em pé, cuidado, não caia. Porque se você vê alguém cair, alguém se desvirtuar da fé, alguém se afastar, então, além de orar por essa pessoa, pegue o exemplo dele e aplique em sua vida para que você não seja também semelhante a ele e caia nos mesmos erros. Nós fomos chamados para sermos diferentes, né? Para sermos pessoas agora condicionadas a uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Falando em santidade, o que é santidade para você? O que é servir a Deus em espírito e adoração? Adorar? Santidade? Quais são os padrões que norteiam a tua mente? Adoração tem que ser junto com santidade. Santidade significa separação entre o santo e o profano. Eu não posso pegar algo santo e misturar com algo profano. Deus não vai receber, Deus não vai aceitar, porque Deus ele quer totalmente a glória que é dele para ele e não para o homem. Há muitas pessoas hoje, infelizmente, confundindo a adoração, misturando uma coisa com a outra, sendo igual àquilo que o mundo oferece, sendo igual àquilo que o pecado está aí a oferecer nos seus pratos saborosos para aqueles que têm tendência. E isso está contaminando a muitos cristãos. Eu não vou dizer que está contaminando a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela não se contamina, ela não se mistura e ela não se dissolve. Ela continua sendo a igreja, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a igreja está olhando para Cristo, coisas estão acontecendo. É a parábola da semente à beira do caminho, entre pedregais, né? Aquela que as aves veio comer, aquela que tentou nascer, mas foi sufocada pelas dificuldades do sol e morreu. Nós somos a semente de Deus. Mas devemos lembrar também que na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, guardavam para si as coisas necessárias para o encontro precioso com o seu noivo. Que possamos guardar, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, que possamos ter uma vida de oração, de santificação, estar atento, porque nesses últimos dias vai aparecer muita coisa nova, além do que já está aparecendo, e em certo lugar escreveu o apóstolo, se fosse possível, né? Enganaria até os escolhidos. A palavra de Deus pelo ministério de Jesus diz essa palavra, melhor dizendo, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas que Deus nos guarde. Então aqui fica essa reflexão. Primeiro nós devemos sim lembrar que nós fomos alcançados, chamados por Deus, e também lembrar que nós devemos se esforçar para salvar-nos desta geração perversa, desse mundo corrompido. Que Deus lhe dê sabedoria e graça para que esta igreja, que aqui no momento é uma igreja virtual, uma igreja através de uma live, uma igreja através da internet, e que nós estamos aqui passando uma mensagem de exortação e também de comunhão para a igreja. Meu irmão, o meu objetivo não é colocá-lo, você, numa situação de constrangimento, mas levá-lo a refletir acerca da preciosa salvação que está em Deus. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, nua e crua como ela é, a fim de que possa alcançar a muitos. A igreja precisa ter o seu papel primordial, de estar orando, evangelizando, buscando as almas, visitando, ensinando e preparando os novos obreiros, porque há uma geração agora de obreiros que estão sendo ensinados ou que foram ensinados, mas pode ser que por alguma coisa muitos ainda não aprenderam a profundidade de ser um obreiro do Senhor Jesus Cristo para edificação do corpo de Cristo, a sua igreja.
Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue vos ensinando e orientando. Deixo o meu abraço, as minhas saudações, peço que orem por nós, pois também estamos orando por vocês. Eu sou o pastor Aparecido Gomes. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.